Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre um método de estudo que eu uso para lembrar, entender e lembrar de videoaulas. Eu prefiro ter o texto escrito para eu estudar, porque ele é muito mais profundo e o autor organizou aquilo de uma forma lógica para apresentar da melhor forma para a gente. E isso ajuda e facilita muito na memorização depois. Por exemplo, na escola, o ideal seria você ler, ter contato com o texto escrito, para depois ter a revisão na aula como professor. Só porque hoje eu vou falar especificamente se você não tem acesso ou não tem acesso a um texto de qualidade, o que eu faço para assistir então diretamente e tirar a base das videoaulas sem ter o texto mesmo. Eu não sou expert em metodologia de estudo, mas eu venho aplicando uma técnica que a base é bem simples e eu acredito que possa ajudar mais pessoas. O passo a passo em si é bem simples, como eu já disse, mas tem alguns detalhes que fazem a diferença e que são chaves para ajudar a gente a entender e memorizar esse conteúdo. Antes de iniciar propriamente, eu gostaria de dizer que importa a aula que você está assistindo, Tem que ser do nível ali que você tenha certa compreensão, porque eu não estou falando aqui para pessoas que querem só assistir, assistir a aula e dar o checkzinho e depois acabar esquecendo, Eu quero falar para pessoas que realmente querem memorizar e guardar esse conteúdo, então é importante que ele seja verdadeiramente compreendido. Quando o vídeo começar, o seu papel é tentar entender aquilo. Então, esquece o caderno, esquece a caneta. Primeiro você tenta entender, para depois você fazer o trabalho de relembrar. O foco não é anotar, não é deixar o seu caderno organizado, não é copiar o que o professor falou. Nada disso, mas realmente colocar a tua atenção toda ali. Quantas vezes eu mesma já fiz, Tu fica anotando ali o que o professor tá falando e tu perde parte da explicação nova, e daí ou tem que ficar pausando ou tem que ficar voltando. O ideal seria não parar e assistir inteira a aula, a não ser, é claro, que realmente não tenha entendido alguma parte, daí é bom voltar para não perder a linha de raciocínio. Mas se não, é tentar evitar o máximo possível a caneta, tá, mas a gente também não é robô, a gente não vai lembrar de cada tópico que o professor falou. Então, o que eu vou anotar, então? A não ser que você tenha memória de gênio, você vai conseguir lembrar parte por parte, mas nós seres humanos comuns não conseguimos. Então, o que eu faço? Eu anoto só os tópicos principais, só a palavra-chave mesmo. Ou faço rabiscos não, desenhos, imagens que representem aquilo, mas evitando o máximo possível de usar palavras e explicações. Terminado o vídeo, como você não estava perdendo tempo só anotando cada frase que o professor falou, mas anotando só os tópicos e as palavras-chave, você provavelmente conseguiu entender o conteúdo. Então agora você vai pegar a sua lista de tópicos e pensar: eu realmente consigo explicar isso? Eu consigo relembrar cada parte dessa explicação? Eu poderia explicar para alguém isso? Então você meio que completa essas palavras, esse resumo de tópicos que você tem ali, você completa aquilo mentalmente e pensa se realmente conseguiria explicar aquilo, se relembra mesmo. Se não, você volta na parte do conteúdo que não entendeu. Depois que você fez isso, é hora de passar para outra folha e organizar aquele esquema. Nisso você vai acabar se perguntando novamente, você vai identificar quais partes que você não entendeu. Esse outro esquema que você vai fazer na outra folha, ele deve ser mais completo, mas também não precisa ter longas descrições, Para ser uma coisa resumida, com imagens e coisas que te ajudem a memorizar. E como você entendeu
e o conteúdo já está mais organizado na sua mente, tu consegue montar uma estrutura lógica para você entender. Não necessariamente a que o professor falou, mas numa em que você consiga entender, encaixar e memorizar melhor aqueles conceitos. Então você consegue fazer um fluxograma, né, de conectar os pontos e os tópicos ali que você tinha anotado na primeira folha e fazer uma descrição um pouco mais detalhada disso. E depois, por fim, a parte de tentar explicar esse conteúdo. Se você realmente entendeu aquilo, você consegue explicar aquilo com base só naquele fluxograma que você fez, com base ou só com base nos tópicos, sem precisar de outros materiais de apoio. Então você vai tentar explicar isso até ficar boa essa explicação, até ficar razoavelmente boa e compreensível. Quando você conseguir fazer isso, quer dizer que você entendeu realmente o conteúdo, porque se você não consegue nem falar sobre aquilo, então é porque você não entendeu, e essa é a hora de voltar pro vídeo, pro seu esquema e tentar compreender. Resumindo, você está assistindo e prestando atenção e anota só os tópicos principais mesmo. Depois que terminou a aula, você vai olhar para aquilo e ver se você entendeu aquilo. Se você entendeu e consegue relembrar tudo, daí você passa para outra folha, você vai organizar aquilo de uma forma lógica, em que você consiga entender e ali de uma forma mais completa do que da primeira folha que você fez. Depois, com base no fluxograma, no esquema que você fez, você tenta explicar. Se você falha em alguma dessas partes, volta até conseguir entender e vai passando então para as etapas seguintes sem atropelar, porque entender é fundamental para a gente conseguir memorizar aquilo depois. Tudo isso parece um pouco de trabalho e perda de tempo, mas na verdade não é. Isso na verdade te ajuda a poupar bastante tempo, porque você não vai ficar precisando voltar na aula para ficar reassistindo enquanto você estiver anotando ali o que o professor está falando. Além disso, você entende aquele conceito de uma forma mais ampla, muito melhor, e também isso vai facilitar muito a organização, né, desse seu esquema, a organização e a clareza mental vai te ajudar a memorizar depois. Então você memoriza, entende melhor e não precisa ficar voltando, então acaba te economizando tempo. Depois de tudo isso, é só revisar periodicamente esse conteúdo. Mas, como eu disse, eu não sou expert em estudo e eu não tenho muita noção da questão de intervalo de revisão, então eu prefiro não comentar sobre o assunto, porque eu não sei dar dicas sobre isso. E este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima!